Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta terça-feira. Já estou aqui com Érica Prado, que está nos acompanhando hoje. Olá, bom dia. Estreando aqui, é minha primeira vez no Da Hora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora. Bom dia, boa tarde, boa noite. E com Norton Lima. E aí, Norton? Democráticos de cara e de coração. Me conta, vamos bater um papo aqui antes da gente começar de fato. O que é que a gente tem aí hoje, em geral, assim, uma escaladinha? Olha, a gente vai ter sobre os apoios do Jair Bolsonaro, aliás, dos apoios que ele já está recebendo. Também vai ter dos apoios de Lula. Vamos ver um geral no assunto principal do momento, que é a política, né? Também vamos ter notícias sobre a política pernambucana, do Piauí, né? Que os governadores já estão articulando para apoio. 14 governadores eleitos, né? E estão esperando já falam em pacto federativo, meio que para esconder assim, essa questão toda ligada a voltar a Brasília com o pires na mão, né, para ver como é que eles vão funcionar. Então, eu acho que gastaram muito dinheiro aí nessa eleição e agora já fala em pacto federativo. Toda vida que você escuta essa coisa no Brasil, assim, pacto federativo e esse tipo de conversa é nesse sentido, assim, tipo, olha, estão precisando de recursos, estão precisando de verba, agora não tem mais pandemia para enviar. Né? Os impostos foram reduzidos, felizmente reduzidos, uma parcela do ICMS vai ter problema, então os governos vão ter que se ajustar a essa realidade da economia de cada estado. Isso é uma coisa que vai ser importante. Acho que tem que ter essa matéria já aí, não está não pronta, só para ver Sobre a economia? Não, sobre o Rafael Fonteles falando, eu acho que a gente já tem. Deixa eu dar uma olhadinha que é o governador aqui. eleito do Piauí pelo PT. Temos sim, eu vou pedir para a nossa direção já colocar pode colocar agora, que é a Lauda 24. Tá bom. Então vamos conversando, Norton. E aí, eu quero saber de ti o quê? A gente vai mostrar, exibir aqui já já para as pessoas verem sobre os senadores, que muitos não se reelegeram. Alguns se candidataram a outros cargos e perderam, como, por exemplo, Simone Tebet, né, que não ganhou a eleição para presidente. São 22 que não vão, né? Vai ter muita gente fora. A Soraya Tronic também, antes de se candidatar à presidência, ela era senadora, né? Então também não conseguiu. Muita gente fora. E também, digamos assim, que a renovação, que nem sei se é tão renovação assim, porque são pessoas que já estavam em outros cargos e tudo mais. Quem são os senadores do Ceará? Né? O Tasso. O Tasso, que não foi. Já tá aí o Luiz Eduardo Girão, o Cid Gomes. O ufólogo, né? E o Cid Gomes, que está licenciado. Quem é o suplente? É o Prisco ou é o Júlio Ventura que está lá? Sabe me dizer, Érica? Não, também não sei dizer. Um deles dois, a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Mas eu provavelmente acho que é o Júlio Ventura que está lá. O Prisco estava na campanha do Roberto Cláudio, que é o irmão do Roberto Cláudio, né? Sim. Então tem que ver quando acaba a licença do Cid, né? A gente pode fazer um comentário assim, interessante. O Cid era um governador, ou aliás, o Cid era um senador que, aliás, ele é um senador do qual se esperava muito dele. Né? Esperava assim que ele fosse tão forte, né? tão, digamos assim, diligente como ele foi no governo, que ele chegasse lá e desse as cartas. Mas no Senado é diferente. Só tem profissionais, né? Vamos dizer assim, entendeu? Aí ele não conseguiu muito se adaptar lá. É uma coisa que ele já andou falando que não gostava. Acho que ele já exibiu umas imagens dele falando que ele ele não se adaptou muito a Brasília, ele reclama da cidade. Realmente é uma coisa que Brasília é uma cidade que você não pode ter raiva. Você não pode, é difícil levantar a voz lá, entende? Né? A sua vontade, ela não é uma coisa muito... Todo mundo vai ficar de olho, todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível de poder, né? Então, isso é uma coisa para você não imaginar. Nós vamos ter também uma matéria sobre os 135 deputados negros, né? Os parlamentares negros foram eleitos. A gente tinha uma representação de 123 parlamentares negros
ele subiu, era bom de fazer também uma apanhada da quantidade de mulheres que foram eleitas, para ver se a gente teve esse impacto, né? Em termos assim, de governo, ainda estão poucas ainda. Em relação às tratativas de governos de Estado com a presidente da República, nossa direção informou que já está ok. Vamos ver o que é que o governador eleito, né, do Piauí falou. Ex-membro do Concerfaz está como governador, inclusive com esse compromisso de ampliar o elo de ligação do secretário de Fazenda com o Fórum dos Governadores. Então há uma preocupação muito importante com relação à quebra do pacto federativo que foi feito pelo governo federal com apoio do Congresso Nacional nos últimos meses. Algo nunca visto. Essa matéria está judicializada no STF. O fato é que os governadores eleitos, já tem 14 governadores eleitos, pelo que eu vi na imprensa, né, junto com os que irão se eleger daqui a 4 semanas, terão que tomar providências imediatas com o presidente eleito no dia 30 de outubro para rever, né, resgatar o Pacto Federativo, sob pena de haver problemas graves no financiamento da educação, da saúde e da segurança. Então, eu acho que depois das eleições, obviamente, vai haver o clima para todo mundo, não é? Botar o juízo no lugar e realmente revitalizar o Pacto Federativo. Não pode as obrigações ficarem com o Estado. E aí, Norton? É bom a gente tomar cuidado sempre quando for editar esse tipo de material, assim, a gente tem que cortar esses botões que eles botam para não parecer que a gente está fazendo propaganda do Lula e etc e tal. Mas isso aí é uma coisa... Ele foi eleito aí no primeiro turno, né, no Piauí. Ele era o secretário de Finanças do estado do Piauí. E aí ele foi escolhido como para ser o candidato. Para ser o candidato, para a sucessão dentro do PT lá. O PT está indo agora lá no Piauí para seus 24 anos ininterruptos no poder, muito tempo. Vale lembrar que nas eleições que a gente estava falando domingo, o PT no Piauí foi predominante, né? 70%. Bolsonaro e Lula foi muito diferente. Acho que foi o estado que teve mais diferença, assim, de um para o outro na votação. Mas o engraçado aí, Érica, é porque terminou a eleição, ele já está falando em dinheiro, ele já está assim, com o pires à mão, entende? Com a língua do lado de fora, e eles vão ter que agora rebolar atrás de grana. Quer dizer, isso aí já vai sinalizar mais ou menos como vai ser os primeiros dias da posse dos governadores. Eles não vão estar com esse caixa todo que eles estavam imaginando. Não foi brincadeira. Tipo assim, eles nadaram abraçada. Durante esse período da pandemia, eu acho que todo o ajuste fiscal que tinha que ser feito, o governo federal mandou para eles uma quantidade enorme de dinheiro, né? E agora eles não vão ter mais isso, entende? Eles vão ter que necessariamente agora trabalhar, se reenquadrar. Você tem as máquinas públicas dos estados, elas estão muito inchadas. Se você tem assim uma excelência profissional no funcionalismo público federal, o funcionalismo público estadual, você tem professores muito bons, né? Você tem policiais muito bons, você tem médicos que são muito importantes, mas essa parte burocrática delas, assim, esses chamados marajás da coisa, esse pessoal vai ficar muito complicado agora, né? Você tem, por exemplo, dentro de gabinetes, né, de praticamente cidades inteiras, entende? Isso não pode acontecer. Por exemplo, dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, você tinha, acho que 7 mil funcionários. Era quase a cidade de Guaramiranga, a cidade inteira lá trabalhando. Não tem condição um negócio desse, né? É uma coisa para a gente começar a pedir para o pessoal, observe, porque os tempos são outros, tá? Mudou muita coisa. Essa votação do Bolsonaro para o Congresso, né? O Congresso praticamente está todo... dominado. Não, o Congresso está todo já... Totalmente, né? O Congresso já é do Bolsonaro. O Senado já é a maioria para o Bolsonaro. Então, esses problemas que existiram, né, no passado, essas montagens, essas CPIs fantasmagóricas, assim, né, de fazer zoada e tal, isso não vai acontecer mais, tá? Teve uma quantidade muito pouca de gente, né? Agora é engraçado essa situação que esse pessoal tá gritando aí. Norton, antes da gente começar a falar de assunto sério, Érica, o que é comemorado hoje? Hoje, é 4, né? Hoje então, dia 4 de outubro é comemorado o Dia da Natureza, o Dia do Barman, o Dia do Cão, o Dia do Médico do Trabalho, do Pantaneiro, o Dia Nacional de Adotar
Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e demais, o Dia Nacional do Paisagista, o Dia Internacional do Poeta, o Dia Mundial dos Animais e o Dia Universal da Anistia. É muita comemoração hoje, né? Nas redes sociais, será que nós tivemos alguma coisa daquele pessoal que apareceu com os cachorrinhos, né, fazendo campanha para adoção de animais? ou eles doaram para o Abrigo Lázaro, para essas coisas, ração de animal, né? Ele só existe na época de eleição. Vocês prestem atenção nesse movimento aí agora. Nessa eleição, né? as propagandas predominaram. Era a causa animal, autismo e doença mental. Teve algum outro que eu esqueci? Eu vi também sobre o meio ambiente. Eu vi poucos. O meio ambiente vai ser uma pauta importante, que é uma pauta suprapartidária, ela não é dominada por nenhum tipo de partido, é uma coisa que ela é para todos, entende? Assim, é a mesma coisa de campanha de doação de órgãos, outras coisas, campanha de doação de sangue. Não tem nenhum partido dizer assim, vai doar sangue, que é o partido tal que está dizendo. Não é. Os animais também deveriam ser isso, assim, não tem por que liberar um. Agora é engraçado porque nós tivemos um cara, né, que foi super eleito aí como deputado federal do estado do Ceará, o Célio Studa. Terceiro mais votado do que estado ele, do Ceará. Eu não vi nada ele falando. Será que ele falou alguma coisa sobre o dia para a gente não ser injusto? Eu vou dar uma checada, porque a gente já mostra aí se ele está na pauta, se ele entrou na pauta, se ele colocou isso na pauta, né? Sim. E aí, Norton, e a questão aqui do governo do estado do Ceará? Elmano ganhou com a votação muito expressiva, né? 50, pouco mais de 53, não foi isso? 53%. Já tem gente... 54, né? 54. No estado do Ceará, a coisa mais engraçada que a gente já falou naquele dia lá, no dia da apuração, que a gente diz assim, que virando a eleição, o Wagner, aquele já não é capitão, né? Agora... Ele é Wagner, agora é normal, assim, ele não é mais isso, mas ele queria virar um grande bolsonarista, né? Depois da eleição, porque ele vai correr desesperado atrás disso. Mas só que agora o pessoal já está antenado, já estão sabendo quem é ele, já sabem como é que a coisa vai ser. Não vai ser uma coisa tão fácil como eu estou imaginando. O prefeito do Eusébio também, o Acilon Gonçalves, que é do PL, ele já está também, sabe, assim, tentando respirar um prama, vamos falar ver uma linguagem assim indiana, falar um prama bolsonarista, já está querendo, vão começar a aparecer um monte desses caras assim, né, esses oportunistas que vão tentar fazer com que ele, mas nas cidades nas cidades dele o Bolsonaro não teve maioria de votos, né, então essas coisas vão estar todas sob observação, provavelmente vão ter mudanças na direção regional do partido do Bolsonaro aqui. É muito provável que o deputado André Fernandes, né, finalmente ele consiga ser um capo de um partido político. Né? É um cara jovem, ele tem 23 anos de idade. E foi o mais votado, inclusive. Foi o mais votado, 229 mil votos. Né? E é uma coisa que as pessoas vão estar observando agora. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores em redes sociais. Ele veste a camisa do Bolsonaro, essa coisa, é natural que essa coisa fique com ele, né? Vamos ver como é que vai ficar. Falando em os apoiadores de Jair Bolsonaro, o presidente do partido, Acilon Gonçalves, deu uma declaração, vamos conferir agora. Alô, Ceará, muito obrigado por essa votação maciça que teve Marta Gonçalves, que teve Júnior Mano. Eu quero dizer para vocês que vocês contam aqui com um guerreiro para lutar por melhoria de vida para todos, porque o nosso foco é cuidar de você e vamos continuar em todas as cidades que nós tiramos boa votação, mas vamos também cuidar do Ceará como um todo, porque o Ceará precisa ter uma mudança para que o foco seja a melhoria de vida das pessoas. Conto com você sempre e você pode contar comigo. Obrigado. Bom, era de se esperar, né? Quer dizer, mas veja, ele comemora a votação do Júnior Mano, que foi o segundo deputado mais votado, teve acima de 200 mil votos, e da mulher dele para deputado estadual, né? Acho que foi a segunda também, com a votação também bastante expressiva, mais de 120 mil votos, né? A esposa do Acilon Gonçalves, qual é o nome dela? Marta Gonçalves, que é uma deputada, foi eleita deputada agora e tal. Mas aí, o que é engraçado é isso. Sim, mas ele está comemorando essa vitória do Júnior Mano, mas ela ainda está não é uma coisa muito ainda tranquila não, tá? Porque provavelmente ele foi em março ou maio desse ano, maio, né? Ele foi cassado pelo TRE do Ceará
né, por abuso de poder econômico e uso de máquina, publicaram as coisas dele nas redes do município. Essa questão aí que você falou da esposa dele, né, que ela se candidatou, é uma coisa que está aumentando cada vez mais, né? As esposas dos filhos. A gente falou agora há pouco do Capitão Wagner, e a esposa dele foi a que pegou a última vaga, né? Ela conseguiu se eleger. Mas foi se eu não me engano, ela estava para a federal, né? Ela foi a 22ª. Ela entra na reformulação de votos e tal. Isso é normal do jogo, né? Quer dizer, ela foi votada e está dentro da margem da coisa, então tem a legalidade isso aí. Eu acho que é absolutamente normal. Agora vamos ver como é que vai ficar. Como é que vai ser? O segundo mais votado do estado, né? Não, como é que vai ser esse desempenho, né? Rodou... Tinha deputados... o sargento Reginaldo, que era ligado ao Wagner, ele vai para a Assembleia, né? Sim. Ele que está citado no CPI do Motim, que ainda é uma coisa que está ainda vamos saber, ele está lá ainda como um cara que está... Ele é um deputado que já foi citado dentro da CPI. Quais são... O que é que isso vai acontecer em relação aí? O que é que vai acontecer em relação a essas coisas que a gente vai ter que observar, né? Ainda. Mas, olha, os primeiros dobramentos aí dessa eleição, aquela coisa que a gente falou, como a montagem do governo do Elmano, como é que ela vai ficar, tá? Você tem o jogo eleitoral é diferente do jogo do poder interno, né? Por exemplo, grandes caras que trabalharam bastante na campanha do Elmano, né, provavelmente não vão para o governo, né? Tem essa coisa, tá? Tipo assim, você diz, os caras foram leões na campanha, eles perdem para os ratos do poder, vamos dizer assim. Sempre foi desse jeito, tá? Assim, você tem assim, rato cantando de galo, dá para fazer uma brincadeira grande aí lá, George Orwell, assim, tá? Porque vai ter muita dessas situações assim, muita gente que ganhou, mas não levou. É uma regra, praticamente, a ingratidão, ela faz parte dessa questão do jogo do poder. É uma coisa impressionante, sabe? E vai continuar desse jeito enquanto tiver a ambição humana for maior do que enquanto a ambição das pessoas for maior do que as necessidades e as vontades da população. Eles continuam sem observar isso, todo mundo no seu joguinho egoísta, né? Norton, eu vou pedir para a nossa direção colocar no ponto agora notícias do Gabriel Viana, né, que ele traz sobre esses dados em relação aos senadores. Pode colocar a direção, Lauda 3. Nestas eleições, houve votação para 1/3 das 81 vagas no Senado Federal. Das 27 cadeiras, 5 continuarão a ser ocupadas por senadores que se reelegeram. Dos senadores que deixam a casa em dezembro, estão Marilza Gomes, do PP do Acre, que não disputou a reeleição. Em Alagoas, Fernando Collor, do PTB, que concorreu ao governo alagoano, mas foi superado pelos seus adversários, que agora disputam o segundo turno. Tasso Gereissati, do PSDB aqui do Ceará, não se candidatou à reeleição e a nenhum outro cargo. No Distrito Federal, Antônio Regufe não se candidatou à reeleição. Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, fez 38% dos votos e não conseguiu a reeleição. Em Goiás, Luiz do Carmo, do PSC, também não disputou a reeleição e a nenhum outro cargo. No Maranhão, Roberto Rocha, do PTB, não conseguiu se reeleger. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disputou a presidência da República e terminou em 3º lugar. Em Minas Gerais, Alexandre Silveira, do PSD, disputou a reeleição, mas não conseguiu a vaga. Paulo Rocha, do PT do Pará, não disputou a reeleição, assim como Nilda Gondim, do MDB da Paraíba. Álvaro Dias, que tem uma cadeira no Senado desde 1999, disputou a reeleição, mas perdeu no Paraná para o ex-juiz Sérgio Moro. Em Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho não disputou a reeleição. No Piauí, Elmano Ferrer também não disputou o cargo. Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, não disputou a reeleição. No Rio Grande do Sul, Lazier Martins, do Podemos, tentou uma vaga na Câmara Federal, mas não foi eleito. Assir Gurgás, do PDT de Rondônia, tentou reeleição, mas não conseguiu. Em Roraima, Teomário Mota também disputou e não conseguiu. Dário Berger, do PSB de Santa Catarina, também foi outro que não conseguiu a vaga. Em São Paulo, José Serra concorreu à Câmara Federal, mas não foi eleito.
Maria do Carmo, do PP de Sergipe, depois de 24 anos no parlamento, não disputou a reeleição. Em Tocantins, Cátia Abreu disputou a reeleição, mas perdeu a cadeira. Aí, Érica, Norton, muita gente, né? Muita gente sai do cargo. Uma lista... Aliás, está saindo até dezembro. A renovação é muito significativa no Senado, né? Você já vai ter essa maioria do Bolsonaro. A gente falou desde na primeira hora desses resultados, né? A gente falou que ia ter impacto direto na montagem, né? Aliás, no jogo do poder, no contrapeso entre o poder executivo e o poder judiciário. Agora, dentro do Senado, você vai ter uma possibilidade de até, inclusive, fazer impeachment dos ministros do STF, quer dizer, eles vão ter que observar mais, não vai ser... Deu uma equilibrada, tá? Essa votação deu uma equilibrada poderosa, ela é uma maioria monumental, tá? Em relação ao que tinha antes, entende? O Bolsonaro sai com essa coisa toda. Inclusive, essa maioria no Congresso gerou essa suspeição, tá? Que a gente está de novo com essa coisa aí. Eu acho que talvez a gente tenha matéria sobre esse assunto. Sim. Muitas pessoas consideraram estranho, por exemplo, em Minas Gerais, como é que o governador ligado ao Bolsonaro ganha. Inclusive, ele declara voto hoje, né? Ele declara voto. Aí o senador ganhou também. O deputado federal, o mais votado, foi para lá também. E por que é que se espelhou em Minas por que é que Minas não teve essa votação de maioria para Bolsonaro? Isso está gerando dentro das redes muitos comentários em relação novamente, a questão das urnas, elas vão voltar de maneira muito forte. Tem uma questão que na marcha da apuração você tem uma subida muito simétrica, tá? A apuração ela é uma coisa assimétrica, queira ou não queira, porque você não pode dizer assim, ela vai ter uma marcha normal, assim, começa um apurando, aí depois aí vai, entende? Assim, era para ser uma coisa meio que mais ou menos que equilibrada, tipo, vai caindo os votos, vai fechando aquilo outro, né? Porque a gente viu a apuração, a totalização dos votos, elas foram muito ligadas as urnas começaram a ser totalizadas de acordo com estado por estado. Eles iam cair nos votos todos uma vez. Nós agora estamos indo para o intervalo. No próximo bloco a gente vai mostrar que tem vários vídeos em relação à suspeição das urnas, né? Então a gente volta já. Olha aí como foi rápido, não deu tempo nem sentir saudade. Mas, continuando aqui, durante esse período de campanha, nós fomos às ruas e perguntamos às pessoas a opinião delas sobre as pesquisas eleitorais. Veja agora. Não. Até mesmo porque nunca foram na minha casa fazer pesquisa. Em Tianguá nunca foram fazer pesquisa. A pesquisa é na cidade de cada um deles. Não acredito. São pesquisas compradas. Quem está no poder está mandando, então são pesquisas compradas. Não muito, não acredito muito não, porque não é a minha praia, pesquisa eleitoral. O que vale é o voto certo. Não uso pesquisa como base. Eu não acredito muito em pesquisa não. Não. Por que não? Porque as pesquisas mentem muito. Sim, porque além dela trazer informação para as pessoas, né? As pessoas veem quem está na frente, influencia também na eleição. Eu uso o candidato, pesquiso ele e vejo o histórico que ele vem trazendo. Não acredito. Porque eu acho que assim, a porcentagem é muito pequena e eu acho que não abrange o país todo. Eu não vejo esse número de pesquisa reconhecido como no Brasil todo. Eu acho a porcentagem pequenininha para um monte de opinião diferente que tem lá fora. Por isso que eu não acredito em pesquisa. Não, como eu já falei, eu já sou cético já em relação a isso, então eu não acredito tanto, entendeu? Por mais que eu acredite que seja oposição, né, mas não tanto, entendeu? Mas nessa totalidade, não acredito que seja confiável. Acredito demais, porque as pesquisas elas são científicas. Não. Por quê? Porque eu acho que tem muita compra por trás aí, muitas manipulações. Não, acredito não.
que não. Você vai acreditar em pesquisa, tá entendendo? Hoje em dia você acreditar em pesquisa não adianta de nada. Até deve você ver no dia, pesquisa isso aí não está dizendo nada, pesquisa. Aí uma pesquisa de uma coisa, quando chega no dia a pesquisa é outra, o resultado é outra, é que não adianta você acreditar em pesquisa. E entre os parlamentares pedindo a abertura de CPIs das pesquisas, Antônio Lavareda esclarece em entrevista o possível erro. Bem, é óbvio, William, você tem toda a razão a apontar o grande desgaste dos institutos de pesquisa, da imagem dos institutos de pesquisa. Não é? E qual é o motivo? Eu remetendo ao fulcro da questão, ou seja, a essência da questão. Qual é o motivo principal? Onde é que está o erro exatamente? O erro está, William, e eu antes de apontar o erro, eu vou dizer a responsabilidade, eu vou tentar apontar a responsabilidade. A responsabilidade é dos institutos de pesquisa e dos veículos de comunicação que têm sistematicamente apresentado os resultados das pesquisas, sobretudo à véspera da eleição, como se fossem prognósticos, a despeito de saberem ambos, veículos, jornalistas e, sobretudo, os institutos de pesquisa e pesquisadores, que resultados de pesquisas, sobretudo em sistemas pluripartidários e de voto obrigatório, como é o caso do Brasil, não podem e não devem ser vistos como prognósticos. Lavareda também foi questionado sobre o caso do estado de São Paulo, em que os números foram exatamente o contrário do que diziam as pesquisas. Em boa parte dos estados, na maioria dos estados, a eleição foi resolvida ontem, em bom número de estados, sobretudo com reeleição de governadores. Os institutos, de forma geral, entre aspas, se aproximaram, apontaram a tendência de reeleição da maioria esmagadora dos governos estaduais. Em alguns estados, houve surpresas. Estados como São Paulo, mas não só São Paulo, como a Bahia, como Mato Grosso do Sul, onde o quarto virou primeiro colocado, como Santa Catarina, onde o quarto virou segundo colocado, como o Rio Grande do Sul, em que o segundo virou primeiro colocado. E o que é que explica isso? Uma eleição nacionalizada, uma eleição que é símile da eleição de 2006, hiperpolarizada, aliás, com o mesmo índice de fragmentação, com o mesmo montante de polarização de 2006, com os dois candidatos reunindo juntos 91% dos votos, agora até um pouco mais, exatamente como 2006. Eleições estaduais nacionalizadas. E a onda do alinhamento do local, do estadual com o nacional, ocorrendo nos últimos dias, nos últimos momentos, e, como a teoria do voto estratégico mostra, até e principalmente após o anúncio das últimas pesquisas. Eleitores, William, 15 dias antes da eleição em São Paulo, 15% dos paulistas, na pergunta espontânea, não tinham ainda um candidato a presidente. Esse número subia para 32% na pergunta sobre candidatos ao governo do Estado e 65%, eu vou repetir, 65% no que concerne à eleição de Senado. Isso tudo foi sendo resolvido na reta final e por alinhamento, ou seja, votou-se no último dia, escolheu-se o candidato afinado com o candidato nacional. Norton, e aí, sobre as pesquisas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também já o Gabriel vai entrar falando sobre, também deu uma declaração falando que é possível que eles comecem a estudar isso na Câmara dos Deputados agora ou no próximo ano. O que é que você me fala? Eu acho o seguinte, é um negacionismo das pesquisas, também é uma coisa meio maluca, assim. Que houve manobras, que houve essa coisa, aconteceram, tá? Porque você dizer que isso não foi uma coisa intencional. O Bolsonaro tem 5 pontos ali de diferença, 4 pontos de diferença, mais ou menos, né? Uhum. Aí todos os institutos batendo acima de 10, acima de 12, acima de 15, quer dizer, várias pessoas reconheceram, inclusive grandes críticos do governo, que achavam que quando o governo falava que eram 5 pontos, que eram 4 pontos, que não eram tudo isso que o pessoal estava falando, eles diziam o seguinte, estão construindo uma esquizofrenia, como se fosse uma realidade paralela,
Agora, os institutos vão ter que se rebolar muito nesse sentido. O Lavareda é muito bom, ele é um excelente pesquisador, desses que eu conheço, assim, pessoalmente. Eles são os mais, como é que eu vou falar? Os mais fundamentados, eles têm mais o começo, meio e fim do processo, né? Porque tem gente aí levantando bandeira, eu acertei mais do que isso. A questão não é acertar, a questão é você realmente ter uma metodologia confiável e que possa traduzir o que vem a ser as urnas. Em relação a essa normalização, essas coisas vão ter que ser feitas, porque a questão das pesquisas ela não pode ficar sem uma legislação, tá? A legislação que está sendo feita, que existe hoje, é uma resolução, ela é uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a resolução 23.600, né? Que ela tem lá tudo como é que as pesquisas devem colocar. Uma das coisas que a gente já vem falando há muito tempo aqui, para resolver esse problema, para dar uma solução em definitivo em relação a isso, porque a credibilidade vai depender de cada instituto que quiser correr o seu risco, né? O IBOP, por exemplo, já mudou de nome, botou IPEC, porque ele estava errando demais, ele já trocado para ver se ganhavam algumas sobrevidas desse sentido. Mas uma das questões que vai ter que ser feita é você normatizar como é que vai ficar a questão do artigo 3 dessa resolução 23.600, vocês pesquisem, vocês podem colocar no Google aí que vocês vão entender o que é que tudo que está lá escrito, tá? Porque é o seguinte, os institutos de pesquisa, eles são em anos eleitorais, em anos de eleição, eles só podem divulgar pesquisa se eles fizerem o registro nos tribunais, tá? No Tribunal Superior Eleitoral. Ele tem que colocar lá, ele tem que dizer que tem registrado. Mas só que é o seguinte, quem são os candidatos de cada... O candidato de cada partido vai figurar lá, não é uma coisa que os partidos indiquem, né? É uma coisa que os institutos arbitram. Isso é que, para mim, é uma grande falha. Eles vão ter que, talvez, antecipar, é necessário antecipar o período de convenção, aumentar essa pré-campanha. Eu acho que é uma coisa que pode ser uma coisa muito tranquila, não vai ter problema, já que tem que ter, se as pesquisas podem, no começo do ano, só elas podem registrar. Aliás, os institutos só podem divulgar as pesquisas se eles fizerem o registro, eles terão que ter necessariamente a lista oficial dos candidatos que vão disputar aquela eleição. Você não pode criar listas assim com 45 dias, não pode surgir essas candidaturas malucas aí, de 45 dias, 60 dias. Eu acho que tem que ter o eleitor tem que ter um prazo mais ou menos, né? E você flexibilizar mais as regras da eleição, divulgação de candidaturas, essa coisa de o cara não poder pedir voto, eu acho isso uma bobagem. Por que não pode pedir voto? Se o cara já é o candidato... Eu acho que a partir do momento que... Vamos ter que antecipar essas convenções, até mesmo, se for por caso, bota no começo do ano as convenções, entende? Para que no final do ano você saiba que você vai votar. No dia da eleição você vai votar aquilo lá. Eu acho que tem que aumentar esse tempo, de pelo menos 6 meses, no mínimo, de pré-campanha, de candidatos eleitos, e você limitar as pesquisas para que elas sejam somente divulgadas com os nomes oficiais dos candidatos. Porque senão vai virar uma grande ficção. Nós tivemos já problemas gravíssimos, nós tivemos gastos de despesas de fundo partidário com candidaturas que sequer foram lançadas, entendeu? O Dória gastou aí mais de 15 milhões, entendeu? Nós temos esse escândalo aqui também, aqui no estado de Ceará, que é uma coisa a se apurar, que foi o uso do fundo partidário em Caixa 2, aliás, não, em pré-campanha, né? Que vai configurar... Já é uma decisão já do tribunal, já configura Caixa 2, configura abuso de poder econômico, essa coisa toda que a gente até chegou a falar aqui, né? Eles vão ter que mexer, isso tem que mexer, não pode ficar os institutos acreditando que eles vão botar... Eu, por exemplo, sou candidato, aí bota lá meu nome na pesquisa e aí o nome aparece lá e eu não estou filiado a nenhum partido, não estou ligado a nada, como é que fica? Assim, não, lança o nome e fica por isso mesmo. Aí você tem dentro do partido, às vezes, até 3, 4 candidatos que estão disputando, que vão disputar a convenção do partido, né? E aí, qual desses 4 nomes, ou 3 nomes, ou 2 nomes que vão figurar nas pesquisas do Instituto? Isso é uma coisa que tem que ser, a legislação tem que cuidar disso. Agora, não há como você criticar a questão de metodologia de partido. A gente falou várias e várias vezes aqui que nós tivemos um incremento da faixa de ensino. O Brasil deixou de ser um país de ensino fundamental incompleto
para um país de ensino médio incompleto. Foi uma coisa que foi e até ensino médio completo. Essa foi a principal faixa. Isso aí foi a principal faixa que a gente teve crescimento. Quer dizer, essa evolução no grau de educação também gerou esse tipo essas decisões todas que nós estamos vendo aí. Norton, e a gente vai continuar esse debate já já. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos ter algumas situações que ocorreram no estado de Minas. Estamos de volta com o programa da hora desta terça-feira e agora chegou a hora da gente ver a participação dos nossos telespectadores. O Lorival Cavalcante falou aqui. Boa tarde, o Ocilon Gonçalves é petista, não foi à toa que não deu direito do Bardavil ser candidato ao Senado. Não tenho medo de errar. E a segunda participação foi da Fatinha. Ela disse, tá bom do governo do Piauí se juntar com o governo de Natal e começar o shot do me dá um dinheirinho aí. E aí, Norton? Pois é, tá todo mundo vendo, vai ser engraçado. Agora, não vai ter essas transferências de recursos todas que nós tivemos nesses 2 últimos anos de pandemia, né? Aliás, 2020 e 2021, teve muitos governos que pegaram esse dinheiro para fazer ajuste de folha, de pagamento, para ajustar a folha. No Rio Grande do Sul foi isso que aconteceu, aqui no Ceará também tem essa denúncia, em outros cantos mais, assim, no Piauí também foi a mesma coisa, no Rio Grande do Norte também a mesma coisa, e agora eles vão ter que rebolar, porque o ICMS está reduzido, e ainda bem que está reduzido. Não venho com essa conversa de que mais impostos ajudam a economia a circular melhor. Não é assim, a gente sabe que não é assim, isso é uma coisa que já está comprovada desde os anos 80, né? Uma coisa que começa com a teoria do economista Arthur Laffer, que eles criaram até a curva de Laffer em relação a essa questão de menos impostos, ele gera mais consumo gera mais produção exige mais emprego, e assim que esse negócio funciona. Quer dizer, o dinheiro tem que circular, não vai ficar só no bolso desses governadores, né? Que eles são quase uns caras assim imperiais, eles foram eleitos como se fossem uns pequenos imperadores que nós temos aí nesse processo. Não é bem mais assim. Eu acho que nós vamos estar, inevitavelmente, o Brasil está caminhando para o fim da política dos governadores. Isso é uma coisa que existe desde Campos Salles, é uma coisa que já vem de muito tempo, é muito poder na mão desses governadores, e não é bem assim, tá? A federação tem que funcionar, esse pacto federativo ele tem que ser remontado a partir dessas bases, e o pacto federativo não é sair, como imagina esse rapaz aí que foi eleito pelo PT lá do Piauí, o Rafael Fonteles, dizia que ele é muito bom físico, né? Um cara bom de física. Mas de matemática eu não sei como é que ele vai se virar. Mas não é brincadeira, tá? Ele já chamou para ser o secretário da Fazenda dele um auditor. Né? Não é uma coisa... Também não é isso, um secretário de Fazenda, um secretário de Economia Estadual. Ele tem que ser necessariamente um cara ligado ao desenvolvimento econômico, né? Aliás, essas duas pastas poderiam se fundir, entende? Do ponto de vista de você até economizar. Por que é que você tem que ter... No Estado, a Secretaria da Fazenda, que é a tesouraria, aí você tem que ter a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma coisa completamente louca, se você for imaginar. Aí você tem a Secretaria de Turismo, que é outra coisa separada. Ora, o turismo não faz parte do setor de economia. Quais são os setores que eu vou ter que desenvolver? A economia o que é, afinal de contas? Tem tudo. Eles vão ter que fazer tudo. Eu acho que o Ceará, por exemplo, alguns estados do Brasil deveriam ter... gerências para essa questão de mineração. A Bahia é uma coisa muito forte, aqui no Ceará pode ser uma coisa muito forte, a mineração tem que retomar todo esse ciclo que vai vir. Agora, a Fátima, né? Fátima Bezerra. Não, a Fatinha, a nossa Fatinha. A participante, a nossa telespectadora, ela foi assim no olho da mosca, entendeu? Ela acertou um tiro ou fez um gol de letra, quando ela fala essa brincadeira de fazer a músicazinha de... O Ceará não vai escapar muito também dessa coisa, não. Vamos lá, vamos observar. Você vai ver que vai ter muito problema aí. Nós estamos com a máquina muito inchada. Eles vão ter que refazer uma série de questões. Não é possível você ter uma série de funcionários públicos aí que não tem finalidade, praticamente um bando de pé de mesa, no sentido, né? Enquanto isso, vai tirando dinheiro de quem é interessante mesmo ter.
né? Que são os nossos policiais, que eles têm que receber o triplo do que eles estão recebendo. Né? Uma supervalorização. Nós estamos com um efetivo policial ainda muito pequeno. A gente falou isso várias e várias vezes aqui. Né? 14.500 homens, quando está precisando de mais ou menos uns 32 mil policiais. Isso não é uma coisa que eles vão ter que mexer nisso. Os nossos professores têm que ser muito bem pagos. Não pode ter essa discussão sobre se vai pagar o piso, se não vai pagar o piso. Todo esse dinheiro que está aí, esses precatórios têm que ser todos para ele, entende? E isso é uma coisa fundamental. Esse nosso núcleo de enfermagem pública, ele vai ter que ser uma coisa que vai ter que ser bastante revitalizada. Esses nossos agentes públicos de saúde, esses agentes de endemias, esses sim são os servidores públicos dos quais a gente tem que dizer, vamos valorizar. Agora, esse pessoal que fica dentro de gabinete, que tem que construir anexo 1, anexo 2, anexo 3, entende? De uma série de parlamentos aí que a gente vai ver, é um bando é uma coisa, esse empreguismo que gravita em todas essas esferas, a gente vai ter que tomar conta disso, né? Aqui na TV União a gente vai combater bastante o empreguismo nesse sentido, para que as pessoas entendam que não pode ser. Os tempos mudaram também, tá? A gente vai ajudar bastante nessa questão dessa formulação. Não dá, eles têm que ter mais critério nesse código de contratação, tá? Do jeito que está, não tem como continuar. Aí vem esses engraçadinhos agora dizendo assim, não, vamos ter que rediscutir. Aí eles acham que vai faltar dinheiro para a segurança, né? Vai faltar dinheiro para a educação, vai faltar dinheiro para a saúde. Olha, esses três setores, na verdade, se você for ver, a quantidade de dinheiro que vai para os outros setores, para propaganda, por exemplo. Né? Publicidade. O governo do Piauí foi um escândalo. Aqui no Ceará também é outro escândalo. Né? Nós tivemos aí mais de 1 bilhão e 300 milhões de gastos nessa questão. Quer dizer, não tem como continuar desse jeito. Entende? Vamos ter que entrar. As pessoas vão ter que entrar pesado nesse assunto. A gente vai entrar pesado nesse assunto. E não pode falar, eu vou falar em pacto federativo, também vai ter que ter um limite de gastos em cada área. Porque não pode ficar, do jeito que eles estão aí, gastando dinheiro com tudo quanto é absurdo. E o principal não gasta. Tire o dinheiro da propaganda, pague melhor o policial. Tire o dinheiro da propaganda, pague melhor o professor, entende? Tire o dinheiro da propaganda, pague melhor os seus médicos, seus enfermeiros, seus agentes de saúde, esse pessoal que está trabalhando pesado. Agora, ficar nessa molecagem aí e vão agora para o governo federal para pagar isso aí, na própria pandemia nós tivemos esse absurdo, tá? Dinheiro que veio para a pandemia, gasto com agência de propaganda. Isso não faz sentido, tu entende? É tipo assim, o que é que eles estão pensando da realidade? Agora, isso aí já vai, com essa fala dele aí, a gente já tem um corte de como é que vai ser a conversa do começo do ano. Só que agora as relações mudaram muito, o Brasil mudou depois dessa eleição, tá? Se ele já vinha no processo de mudança, isso aumentou. Essa questão está equilibrado. A coisa agora não vai ser como estava todo mundo imaginando. Ah, vamos tacar o pau e vai ficar por isso mesmo, não. Né? Não vai ser bem assim, tá? Norton, e antes da gente ir para o intervalo, eu falei sobre os eleitores de Minas Gerais. A Érica que vai trazer mais informações. Pois é, os eleitores de Minas Gerais, eles se manifestaram nas redes sociais sobre a totalização dos votos no estado. A gente está vendo agora algumas dessas manifestações. E 2 moradores da região metropolitana de Belo Horizonte denunciam que foram impedidos de votar neste domingo. Ambos relataram que foram informados pelos mesários que outras pessoas já teriam votado usando seus nomes. O TRE de Minas Gerais disse em nota que as ocorrências verificadas por ocasião da votação serão lançadas pelos mesários em ata para posterior conhecimento e verificação. Érica? E vamos ver agora alguns vídeos de eleitores que relataram este problema. Falaram que o PT ia roubar e está roubando mesmo, porque minha filha veio votar, já votaram para ela. Aqui está o mesário explicando, chamamos a polícia, está aqui, ó. A polícia está aqui. Eu nunca vi um negócio desse. Vieram votar, chegou aqui, já votou para ela. Quem que é que votou no lugar dela? Esse é o mesário. Responde para a gente aí. Não posso responder. Senhor fala, então, senhor, por gentileza, o senhor tenha respeito por mim, porque eu estou trabalhando aqui a serviço da justiça. Não, mas ela... Aí ela não volta, no caso, não vai voltar. Voltaram pela senhora. Não tem solução não, tá vendo? A solução é essa, ó. Votaram por ela e vai ficar por isso, tá vendo? Não, eu não tenho, isso é erro deles aí, é erro deles. Tá vendo, gente, como é?
Aí lá está dizendo que eu confirmei. Só tem Eliana Ribeiro Madureira. Nós temos também alguns vídeos que circulam nas redes em que eleitores relataram erros nas urnas. Vamos ver. Francisco Ribeiro Cássio Neto, eu votei aqui nessa zona. O que foi que aconteceu? Eu votei para senador, deputado federal, governador, deputado estadual, todos apareceram na foto. Quando eu votei no presidente, que é o José Messias Bolsonaro, o Bolsonaro, é por isso que está dando essa cachorrada aqui, ó. Não apareceu a foto do presidente aqui. Você está me entendendo? Então eu estou revoltado. Porque eu estou votando conscientemente, meu amigo. Quando chega na hora para votar no presidente, aliás, o presidente Bolsonaro está isso. Fazer justiça, hein? Norton, e aí, o que é que você me diz desses relatos? Bom, tem que tomar cuidado com esses vídeos que estão circulando aí, porque circula muita coisa que a gente não... que a gente sabe que bota para circular na loucura e tal, mas vamos dizer, não é uma culpa necessariamente do tribunal. Isso são questões relacionadas, nem tem nenhuma ligação com a urna eletrônica, nem tem nenhuma ligação com o tipo de sistema. A totalização vai ter sempre problemas por conta dessas questões que a gente não consegue ver se o voto que está na tela, o mesmo voto foi registrado no RDV. Tá? Isso aí a gente sabe, isso é uma questão, é uma pergunta que se faz para qualquer cara de TI, qualquer cara do tribunal, qualquer ministro, é uma pergunta que se faz e eles não vão ter respostas para isso, entendeu? É uma dúvida, não é uma dúvida, é uma questão técnica que se pergunta para eles. Qual é a garantia que o voto que eu estou na tela é o mesmo voto que vai estar no RDV da urna, gravado no RDV da urna, né? Bom, essas intercoisas, nós temos um cara em Goiás que quebrou a urna, também quebrou de paulada, deu problema, foi preso, ele era um cara que tinha distúrbios. Eu vi que esse rapaz aí que quebrou a urna, ele foi com justamente, acho que foi um pedaço de pau, né? Escondido dentro do guarda-chuva. Então, quer dizer, era impossível, né? Testemunhas disseram lá que ele estava falando coisa, não falava coisa com coisa e tudo mais, e a PM relatou que ele realmente tem problemas psicológicos. Agora, a questão que criou seria assim, o que é que explica essa diferença do Lula em Minas, se a base toda bolsonarista dele foi eleita, né? Talvez se explique, se os caras escolheram votar no Lula e votar no Zema, votar no Lula e votar naquele outro cara que era candidato que ele estava pedindo, votar no Lula e pedir... Ficou essa coisa no ar, entende? Mas isso é uma estranheza que não tem nenhuma ligação com o processo eleitoral. É uma coisa para se pensar, seria um fenômeno para as pesquisas analisarem. Por que é que você votou no Zema e por que é que você votou no Lula? Por que é que você votou no candidato ao Senado e por que é que você votou no Lula? Por que é que você votou num candidato do Bolsonaro e por que é que você votou no Lula? Vai ter muito isso aí, tá? Não vai, como eu estou te falando, vai ser uma coisa cada vez mais complicada. Agora, essa estranheza é uma coisa que surge dentro dessa paranoia, até agora, sob controle desse debate que é muito, que fervilha nas redes, né? Norton, e em discurso de vitória, o deputado federal eleito pelo Ceará, no Partido dos Trabalhadores, José Nobre Guimarães, todo mundo conhece, alfinetou Ferreira Gomes e disse que, se for preciso, vai até São Paulo ajudar na candidatura do ex-presidente Lula. Vamos ver. Essa vitória aqui no Ceará não é para qualquer. Encerrou o ciclo dos Ferreira Gomes. Eu vou repetir. Encerrou o ciclo dos Ferreira Gomes no Ceará. Agora é outro momento, meu amigo governador, porque nós temos a convicção que o Lula presidente, se o Lula não ganhar no primeiro turno, eu mesmo vou para São Paulo para a coordenação da campanha do Lula, para ajudar o Lula a ganhar a eleição que vai fazer. Bom, isso aí seria... Eu gostaria muito de estar do lado do senador Cid Gomes, observando o que é que ele está falando, porque ele está falando basicamente contra, né, os Ferreira Gomes e se os Ferreira Gomes vão se curvar diante dessa
até uma leivosia, né, do Guimarães, porque ele ficou muito tempo aí ele ficou todo esse tempo defendendo essa coisa, defendendo essa aliança. Ele era contra o lançamento da candidatura própria do PT, ele sempre foi contra, ele sempre foi um opositor, ele sempre teve a oposição dentro do Partido dos Trabalhadores, da ex-prefeita de Fortaleza, deputada federal, já no acho que segundo mandato de reeleição, a Luiziane Lins, né? Eles sempre foram assim, polos antagônicos do PT, mas não deixa de ser uma coisa a se discutir. Agora, como é que o Guimarães está falando grosso agora e tentando falar em fim de ciclo, em fim daquilo outro tal? Acho que talvez essa seria até bom ver o que é que o Camilo tem a falar sobre isso, porque, na verdade, eles já estão dizendo assim, não, a eleição já foi uma página virada, descartada desse meu folhetim. Vamos ver como é que eles vão agora se ajustar e se acomodar dentro desse jogo de forças que ele tem aí. Agora é uma fala, eu acho que é mais uma bravata do Guimarães do que propriamente uma coisa a ser levada a sério. Tem que, na verdade, ele quer mesmo a conciliação. Ele vai jogar uns panos, que é da característica dele, né? Tentar fazer um jogo assim, onde ninguém possa chegar e dizer para ele assim, cuecão, entende? Dólar na cueca, essas coisas, porque ele não gosta dessas, até porque ele não tem nem culpa nessa história, né? Foi um assessor dele e essa coisa pegou nele, essa pecha pegou nele. Em avião, ele coitado, é muito perseguido de todas as maneiras, né? Tinha uma turma que estava dizendo que ia enfiar uma cueca na cabeça dele e ele estava com medo, ele chegava nos cantos, ele se encostava na parede assim para a turma o pessoal não colocar. Bom, e por aí vai. Mas era uma pergunta para saber, né, para provocar o Cid, né? Se o Cid está falando aí contra vocês, contra os Ferreira Gomes, se vocês vão pedir para alguém colocar uma cueca na cabeça dele, né? Para aumentar essa discussão. E continuando nessas declarações dos políticos aqui do Ceará, Eduardo Girão e Camila Cardoso, eles gravaram um vídeo sobre os resultados das eleições e apresentaram as suas posições. Paz e bem, minha irmã, meu irmão cearense, olha com quem eu estou aqui nessa manhã de segunda-feira. Olha, a gente só tem que agradecer a vocês pela confiança, pela dedicação, pelo carinho e, sobretudo, pelas orações nessa campanha linda que foi feita pela Camila com A aqui no Senado Federal. Não foi brincadeira a quantidade de votos, surpreendeu a todos, porque, vocês sabem, 0 de fundo eleitoral, não usou 1 centavo de vocês, e também a Camila teve apenas 45 dias de campanha. Mas foi para mim, foi a grande conquista nossa, foi o coração de vocês, né, Camila? 1.273.272 votos. É o tamanho da minha gratidão a todo o povo cearense que acreditou em uma mulher com tempo curto de campanha, sem uma máquina administrativa, enfrentando um ex-governador, usando ali todo o seu poder, toda a sua cúpula do seu partido. Eu estou muito feliz da aposta que vocês fizeram nesse nome. Grata, realizada, eu realmente queria demonstrar as bandeiras que eu defendo em favor da vida, em favor das pessoas com deficiência, em favor das mulheres na política. E é hora de fechar esse ciclo com muita gratidão no coração, virar a página, partir por uma batalha muito maior que está aqui nossa bandeira, que é o nosso país. É hora de se posicionar realmente agora, já passando a primeira fase dessa eleição, e dizer que a gente não pode permitir que o PT volte, que defende o aborto, que defende a legalização das drogas. Então é algo muito maior do que um candidato e um partido, é uma ideologia que a gente é contra. Nós vamos trabalhar no limite de nossas forças para avisar os nossos conterrâneos, esclarecer sobre a ilusão que é o PT e o que eles estão querendo vender para você, né? Eu estou no Senado diariamente e acompanho o que é que os parlamentares lá fazem, né? O que é que eles defendem. E nós vamos passar em respeito a você, sem tocar em pessoas, mas de forma com a verdade, porque eu não tenho a menor dúvida, o que vai triunfar no nosso país é a verdade, a justiça e a paz. Um grande abraço para vocês, muita gratidão, vamos que vamos nessa jornada. Gratidão, meu povo, vamos à luta do nosso país. E aí, Norton? Que a gente pode falar, né? Tem várias coisas aí, né? Não, primeiro que eles estão
vamos dizer assim, o fato, né? O fato é que eles estão apoiando agora o Lula, né? Ou não, aliás, eles estão apoiando agora o Bolsonaro. Durante a campanha, eles não apoiaram o Bolsonaro. Você não viu assim, o Eduardo Girão, nenhum momento falando, o senador Eduardo Girão, em nenhum momento falando que era bolsonarista, né? Ele sempre negou essa coisa toda. Nem a Camila? A Camila com K, né? Que é para lembrar a Carol com K, que foi expulsa do BBB, assim, com uma votação extraordinária, né? É uma estupidez. Essa campanha da Camila foi uma das coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida. O que é divertido aí nesse caso é o seguinte, é que ela imaginar que as pessoas votaram nela. Tu entende? Se ela se candidatar a vereadora, ela vai ver a votação que ela tem, né? Então, se candidata a vereadora, se ela achar que está liderando esse 1.200.000 pessoas aí, como ela está se gabando, né, dessa votação. É uma brincadeira, isso é de uma estupidez assim, que nem nome para dar. O Eduardo, ele poderia já ter tido essa coisa de assumir o Bolsonaro mesmo. Por que ele não quer assumir o Bolsonaro? Porque ele defende isso, mas ao mesmo tempo ele defende coisas bem malucas, assim, fora da pauta do Bolsonaro, desarmamento. Né? O Eduardo Girão? O Eduardo Girão parece que é contra o desarmamento, ele fala essa coisa dele de paz e bem, né? Que é engraçado essas coisas que ele fala, assim. Mas bom, ele está aberto, a gente quer que ele venha aqui no programa para a gente conversar sobre esse assunto, até para ele se explicar, né, para todo mundo, e ter esse espaço dele falar e a gente poder fazer a pergunta, né, e isso é tudo ao vivo, assim. Ficar à vontade de dizer. Mas é muito divertido essa coisa agora, como eu te falando, vai aparecer bolsonarista de todo tipo agora, sobretudo porque, olha, saiu outro Brasil dessas eleições, a gente está vendo. Essa modificação do Senado, ela foi muito importante, tá? E você já tem, assim, por exemplo, alguns senadores assim, tentando escapar dessa questão aqui do Estado, do Ceará, e indo flertar em Pernambuco. Tu entende? Já tem, assim, tipo, gente que está vendo que vai ter que correr, né? Aí tem toda essa reformulação que vai ter se feito, o Ceará vai ter que acompanhar o Brasil de qualquer maneira. Não tem como a gente ficar atrás, ficar a reboque com essa conversa furada desse candidato medíocre que ganhou a eleição no Piauí. Né? Tomara que ele faça um governo que até surpreenda e que a gente, até mais na frente, tem que dizer assim, não, olha, que o cara foi brilhante. Aí está sempre torcendo pela genialidade, para não ficar esse pacto da mediocridade absurdo que é tudo que vai ter que ser feito dentro de fórmulas que já foram gastas, já foram ensaiadas, essa bobagem de dizer, eu vou chamar o FBI para cá, entende? Se você for ver o que a Camila fez de oposição ao Camilo Santana, nada. Aí ela fica acusando o cara de usar a máquina, prove. Entende? Como é que ela disse que não usou recursos públicos de campanha para fazer? Quem foi que pagou a campanha dela? Quem foi as pessoas que pagaram a campanha dela? Onde é que ela fez a campanha dela? Na mesma agência que pegou esse dinheiro do fundo partidário. Entende? Que a gente estava falando aqui tudo, e não vem com essa conversa furada aí de querer dizer que eu tenho mais moral, eu tenho alguma supremacia moral em relação... Ele tem que respeitar. O Camilo foi muito mais forte nesse sentido, ter mais voto que ela, tinha história, ele já estava 8 anos no poder, tinha outros candidatos que poderiam ter feito frente ao Camilo de maneira muito mais eficiente, no caso o Bardavil, no caso o Marcelo Mendes, esses caras foram tirados da coisa, inclusive com a participação, né, desse senador, que a gente pode chamar o cara de fajuto, né, o Eduardo Girão. Tu entende assim, tipo, aí agora vem com essa conversa de dar, nós não usamos dinheiro do fundo partidário, mentira, tu entendeu? Tá lá, não tem como, é a mesma agência do Capitão Wagner, a mesma coisa, como é que eles desmontam todo o palanque bolsonarista do estado de Ceará, né? Aí foi uma coisa que acabou sendo um tiro do pé deles, porque o Wagner não foi sequer para o segundo turno por causa dessa história. Né? Como é que eles vão... O que é que eles têm que explicar agora? Aí ficou essa conversa, né? Com esse floreado, assim, tipo, ai que lindo, obrigado pelos 1.200.000. Não, meu filho, não é isso, não se trata disso. Vocês aumentaram a abstenção, fizeram uma campanha ridícula, não teve uma proposta concreta, não sabiam o que é o papel de um senador. O Ceará ficou fora dessa reforma dentro do Senado. Né? Espero que o Eduardo abra os olhos agora, o senador Eduardo Girão, e aproveite esse momento, que é o momento mais importante, que ele dê sequência a essa lava-toga. Norton, inclusive, a nossa direção já me informou que é a Lauda 3, que vai falando de várias personalidades, inclusive que tiveram votações muito expressivas na eleição passada e que esse ano perderam. Pode colocar a direção. Perdão, é a Lauda 4.
primeiro turno das eleições de 2022, disputado neste domingo, teve políticos de grande projeção à frente na disputa presidencial e por diversos cargos pelo Brasil. Na lista dos que não conseguiram se eleger ou seguir na disputa, porém, há figuras conhecidas dos eleitores, incluindo campeões de votos no último pleito, antigos governadores, ex-presidenciáveis e até mesmo um ex-presidente da República. Entre nomes bem conhecidos ao eleitorado brasileiro como Fernando Collor, José Serra, Joyce Hasselmann, Janaína Pascoal, Alexandre Frota, Eduardo Cunha, Romero Jucá, Roberto Requião, Heloísa Helena, estão Marconi Perillo, Esperidião Amin, Fernando Pimentel, João Capiberibe, Rodrigo Hollenberg, Paulinho da Força, Aldo Rebelo, Henrique Alves, Márcio França e José Aníbal. Norton, a gente até comentou recentemente o caso da Gleice Hoffmann. Hoffmann é do PT, né? Joyce Hasselmann. A Joyce. Isso, ela mesma. Que... Ela sai de 1.300.000 votos para 13 mil votos. Né? É a mesma coisa se a Camila com A, a Camila com K, que é para lembrar Carol com K, e aquela mau caráter, aquela Carol com K, fosse desse sentido, tá entende? É uma piada, é uma piada. Eu vou dizer uma coisa, vocês acham que vocês estão na vida pública para ficar recebendo o quê? Brincadeira? Não é. Essa coisa é uma coisa séria, nós não estamos brincando, isso aqui não é um flu-flu, não é uma brincadeira de fazer um sloganzinho publicitário, tá entende? Sobretudo dessa agência de quinta categoria que está aí já derrotando, se metendo em fazer trabalho de profissionais e acabam atrapalhando o jogo todo. Faça uma investigação, né? Vamos fazer uma investigação sobre como é que esses caras fizeram essa campanha. Ela está dizendo que não recebeu nenhum recurso público. Ela vai ter que provar quem era a produtora, quanto é que a produtora cobrou, né? Na prestação de contas ontem, que tinha, eles vão ter que prestar contas agora, o Capitão Wagner não tinha feito a prestação de contas. Vamos ver quanto é que ele gastou com a agência de propaganda dele, entende? Vamos ver quanto é que ele gastou com a produtora dele, vamos ver quanto foi que ele gastou impulsionando notícias. Essas coisas vão ter que ser feitas, isso era dinheiro público. O fundo eleitoral, não é um dinheiro que o governo deu para você fazer campanha. Entende? Agora, tem que fazer a prestação de contas desse assunto. Ainda está aquela história, os gastos do Capitão Wagner. Capitão não, do Wagner, que ele está agora com vergonha de ser policial, né? Ainda está para ser explicado os gastos deles com jatinhos. Entende? Com jatinhos. Que foi superior até dos candidatos à presidência, naquela né? primeira prestação de conta, aquela virada que teve lá, né, foram superiores ao gasto dos candidatos a presidente da República. E não foi só dele, todo mundo da União Brasil, desse partido, né, a gente sabe como é que eles estavam fazendo, já essa questão toda, eles tiveram um fundo partidário enorme, agora deram uma minguada grande no Congresso, né, eles têm, assim, eles vão ter que se rebolar. Modificou muito, o PL emerge como o principal partido. Eu acho que a gente tem uma matéria sobre essa nova composição do Congresso Nacional. Você tem o PL já com 99 deputados federais. Né? Sim. Se houver algumas questões de judiciário ainda para resolver, essa coisa vai ser feita. Agora, esse pessoal que está aí, essa Carol com K... Não, essa Carol, Camila. Camila com A. Essa Camila com K, né? É porque ela não é K? É com K. É com a Camila K, dela né? é com K. Teve até uma das propagandas do Wagner, que era Capitão com K, né? que era Capitão com K. Realmente isso aí estava certo, né? Foi expulso do BBB, vamos dizer assim, né? Aí vamos botar o Wagner, talvez ele vá para o próximo BBB, que é para conhecer quem é ele no dia a dia, das 24 horas, vamos dizer assim, né? Mas olha, mas que brincadeira esse negócio, viu? É achar que as pessoas que estão votando, os eleitores, eles são palhaços, né? O que é que vocês têm a dizer disso aí? O que é que vocês têm a declarar? Opinem, mandem a mensagem de vocês aqui para o WhatsApp, que a gente quer saber. Nós somos democráticos de cara e de coração, sobretudo. Né? Então, não venham com essa conversa. O Wagner ficou o tempo todo na campanha chamando ele para vir aqui, fazer sabatina, para ele explicar essa bobagem do FBI, que era fui burro e daí, né, que ele tentou lançar. Essas coisas, essas maluquices de NASA em Quixadá, como é que era Wall Street no Beco da Poeira,
era o Disneylandia no Canyon do Rio Poti, de Quiterianópolis, essas ideias absurdas desses idiotas que fizeram os planos de governo dele, a gente tinha que puxar, pedir para eles virem aqui, né, para falar, venham debater, a gente não tem nada contra a opinião das outras pessoas, não, pelo contrário, a gente quer ouvir. Mas aqui fica essa coisa, eles gravam uns videozinhos na rede social ali, né, botam no Instagram, sabe? Paz e bem, meu irmão, não sei o que, aquela conversa furada. Aí vem, né? Aí depois vem com essas gaiatices, né? Por que que não vai? A gente sabe dessa questão da eleição do Moro, por que que não está lá? Já de cara, junto com o Moro, dizer, vamos fazer, vamos dar as primeiras declarações mesmo pesadas em relação ao STF, vamos pedir para que o pessoal entenda isso agora, pode ser possível isso. Faça uma força agora nesse final de ano, desse presente de Natal para o povo brasileiro. Então você fica com esse papo furado aí. Ah, não, porque não sei o quê. Queremos agradecer. Olha que coisa linda, tive 1.200.000 votos. Os votos como se fosse da pessoa, não era de contingência. Acabaram tirando. Até do próprio Camilo, que foi eleito, teria sido importante para o Camilo ele disputar uma eleição, mas ele disputar uma eleição com um contraditório. Porque isso é que é importante. Cortaram a gente. Quando voltar, fala aí para eu entender. Norton, e continuando aqui, a Polícia Federal finalizou os trabalhos na Operação Eleições 2022. A corporação apresentou um balanço das ações realizadas no primeiro turno. Forças policiais registraram 1.378 crimes e prenderam 352 pessoas, segundo o Ministério da Justiça. As ocorrências mais comuns foram a boca de urna, suspeita de compra de votos ou corrupção eleitoral e transporte irregular de eleitores. Érica Prado? As eleições para governo terão segundo turno em 12 estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Os eleitores voltam às urnas no dia 30 de outubro. Falamos aqui ontem do cenário de segundo turno em Pernambuco e sobre a acusação de Marília Reis, que sua opositora, Raquel Lira, é bolsonarista. Eleitores se manifestaram nas redes, pode colocar a direção na tela, e, como podemos ver aqui, essa eleitora fala que é justamente o contrário, que o vice de Marília Reis é que é bolsonarista, né, Norton? O Sebastião Oliveira. O Sebastião Oliveira, ele é o vice da Marília, ele é bolsonarista. Aí a vice da Raquel Lira, que é a Priscila Krause, ela é de Cidadania, e a Cidadania declarou o voto ao Lula. Eu acabo de receber a notícia aqui também que a executiva nacional do PDT acabou a reunião e, por unanimidade, eles decidiram votar no Lula, né? Vamos ver se o Ciro, como é que vai ser o comportamento do Ciro agora, se ele vai acompanhar, se o Ciro vai acompanhar o PDT e vai votar no Lula. A gente tem uma fala do Ciro naquele período, no dia da votação, que ele fala que só na próxima reencarnação ele votaria no PT. Né? Mas eu vi uma notícia hoje sobre que havia o risco de tanto o Ciro Gomes como a Simone Tebet não seguirem a orientação do partido. O que é que você acha? Eu também já vi outra história que seria muito difícil e tudo mais, eles não seguirem. O que é que você acha? O que eu acho é que não é uma coisa automática, por exemplo. Você não vai dizer assim, que a Camila tem 1.200.000 votos para transferir para o Bolsonaro. Vai ser até uma piada, tu entende? Né? A Camila com K, né? Ela não tem esses votos para dar todo. E a Simone agora, ela vai ter que explicar como é que ela ficou no estado dela em terceiro lugar. Como é que o Ciro teria que explicar por que ele ficou em terceiro lugar no estado do Ceará, quando ele sempre ficava num patamar acima de 40%. Acho que é a pior coisa, eu acho que foi um dos maiores erros, como eu te falei, o maior tiro do pé que o Cid deu, esse comportamento dele, né, de não entrar, de não abraçar e de ficar nessa coisa assim, eu vou para cá, eu vou para ali, eu vou fazer uma mágica, acabou sendo complicado, porque não tenho dúvidas que o Elmano vai fazer o governo dele, entende? Eu acho muito difícil essas pessoas imaginarem que vão controlar o Elmano. Eles não sabem o que é uma antropologia de um cara de serra. Eles não sabem o que é. De serra, que eu digo, é um serrano. Né? Ele é da Serra de Baturité. Então, ele é diferente de um sertanejo, ele é diferente de um cara da praia também, de um cara do litoral. Não vão pensando que vocês vão colocar a rédea, né? essas rédeas nele, botar a sela no cavalo
e achar que ele vai fazer, que ele vai ser como era, como ele foi um candidato. Não, ele está lá, a cadeira é dele, a caneta é dele, ele tem mais 4 anos pela frente de poder, está com a caneta cheia, a caneta que ele vai ter que também equilibrar do ponto de vista fiscal, porque não vai ter mais aquele dinheiraço que rodou no estado do Ceará esses últimos anos, ele não vai ser mais desse jeito que eles estão pensando. Vão ter modificações. E a gente já está vendo com essa fala do Rafael Fonteles, que a gente colocou no início aqui, governador eleito do PT. Do Piauí? O governador eleito do Piauí, que é do PT, o Rafael, né, para que ele entenda essa questão. Então, o Ceará vai ter que se mexer bastante, tá? Vai ter um desafio incrível de você ter... De onde é que vão vir esses dinheiros para essa máquina, para alimentar essa máquina estadual, que não é uma máquina simples, não é uma máquina... Ela não está enxuta, tá? Ela está muito carregada. Muita gente empregada, são muitos compromissos a terem colocados aí. Os prefeitos agora, essa virada agora desse ano, já começa a marcha da renovação dos mandatos municipais, das prefeituras. Vai ser outra realidade, vai ser também outro jogo. Se a margem federal agora ela está resolvida, e essa questão do governo está resolvida, agora o ambiente, a cena política, ela se movimenta toda para as eleições municipais, e daí nós vamos ter também uma série de questões para serem resolvidas, né? Essa municipalização da política ela vai ser bem intensa agora. Você vai ter todo esse jogo geopolítico, ele vai gerar em todas essas próximas eleições municipais. Norton, e falando do cenário nacional, Santa Catarina implementou o balcão único de abertura de que, Érica, me ajuda, abertura de empresas. O Estado também adotou a assinatura eletrônica gov.br, que possibilita a redução de custos e de burocracia. Érica Prado? A Assembleia Legislativa do Rio terá uma renovação de 45,7% das cadeiras na próxima legislatura. Em 2023, 32 novos parlamentares irão compor a bancada de 70 deputados da Alerj. No Ceará, a renovação será de 45,65%. Com isso, 21 das 46 cadeiras de deputado estadual do Ceará serão ocupadas por novos representantes. Isso vai ter um impacto na sucessão, né? Vamos ver quem vai ser o sucessor do atual presidente, o Evandro Leitão, né? Se ele vai ter forças para renovar esse mandato, não sei se ele pode. Vamos ver, vai começar, como eu estou te falando, vão começar todos esses jogos novos aí. Provavelmente a gente vai ter uma entrada, vamos ver se o PDT vai querer ficar com essa cadeira, se o PT vai abrir mão dessa cadeira. O PT foi muita gente, né? Se o PT vai eleger se o PT vai eleger o presidente da Assembleia, essas renovações era bom a gente fazer uma marcação, porque teve, acho que no Brasil inteiro, a Assembleia, e o Congresso Nacional também teve uma renovação alta, tá? Então, você imagina o seguinte, não é, como eu estou te falando, mudou. Essa cena legislativa brasileira, ela mudou completamente. Pessoas que estavam fazendo uma brincadeirazinha ali de tipo assim, até uma oposição de carta marcada, entende? Assim, tipo, porque acontece muito isso, tem muita assim, oposição de carta marcada, mas mudou também, tá? Não vai ser uma coisa do jeito que estava, não ficou. Isso é que as pessoas se entendam aí. E nós já estamos chegando ao fim do programa de hoje. Passa muito rápido, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a participação de todos. Érica Prado, suas considerações finais? Queria agradecer, né, por estar aqui hoje. Foi muito bom participar do programa de hoje. E é isso, até amanhã, né? Até amanhã. Até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.